Ora bem, então bom dia a todos. O meu nome é Nelson Silva, faço parte do departamento técnico da Visiotech. Hoje vamos então explicar aqui relativamente da forma que nós podemos utilizar os equipamentos da Ruigi como uma ferramenta muito poderosa em termos de utilização em instalações de CCTV. Portanto, basicamente, iremos abordar o perfil corporativo, identificar aqui um bocadinho, falar aqui um bocadinho acerca da Ruigi e da submarca Array. Vamos dar uma visão geral relativamente aos equipamentos e no que é que vai funcionar relativamente perante as vantagens e desvantagens para o CCTV. De seguida, as funcionalidades práticas, portanto, vamos demonstrar aqui, portanto, de que forma é que nós podemos ter aqui alguns casos práticos relativamente à gestão de redes, de que forma poderemos utilizar as funcionalidades da Ruigi, neste caso da Rei também, para diagnóstico, manutenção de equipamentos de CCTV, identificar problemas na rede, por aí fora. Portanto, vamos ter aqui vamos abordar aqui vários temas relativamente à combinação do CCTV em redes informáticas. E depois, no final, teremos então aqui um espaço para questões e dúvidas que vocês queiram ver esclarecidas relativamente àquilo que nós vamos abordar. Vale a pena então aqui relembrar mais uma vez o perfil corporativo da Ruigi. Portanto, temos 59 sedes cobrindo 14 países, ok? Portanto, a Ruigi não está só centralizada na Europa, já está muito bem implementada na América do Norte e na América do Sul. Portanto, está com um excelente nível de expansão. Desenvolvimentos, portanto, centros de pesquisa e desenvolvimento, e consegue atingir mais de 50 países. São cerca de 10 mil parceiros que trabalham com a Ruigi e cada vez mais. Portanto, no total, a Ruigi tem mais de 6 mil funcionários a colaborar todos os dias de forma a expandir cada vez mais a marca e a proporcionar melhor serviço para a marca. A Ruigi vale a pena também situar em comparação às outras grandes marcas, ok? Portanto, é uma marca reconhecida no quadrante Magic Gartner, portanto, isto é uma entidade de certificação. Está no top 3 de fabricantes de dispositivos de rede empresarial, portanto, isto na China. Portanto, quando falamos em redes empresariais, falamos em redes de grandes dimensões, portanto, não é qualquer equipamento que é utilizado na rede, em tipos de rede empresarial, como vocês sabem. Em wireless LAN está no top 2 de fabricantes, ok? Estamos a falar em wireless LAN empresarial, ok? Portanto, não estamos a falar wireless LAN doméstico. É líder em fabrico de dispositivos Wi-Fi 6, portanto, a nova geração Wi-Fi que permite maiores velocidades e maior estabilidade na transmissão sem fios. E está em primeiro lugar no ranking de manutenção e implementação de infraestruturas. Portanto, nós formos a ver, a Ruigi está realmente muito bem situada, é uma marca que está ao nível de competitividade, está muito bem situada ao nível dos seus competidores diretos, ao nível dos seus concorrentes diretos. Diferença entre a Ruigi e a Rei, portanto, a Ruigi,
Portanto, é a empresa-mãe, foi criada em 2000, é uma marca principalmente destinada ao mercado empresarial, nomeadamente em termos de routers, switches, controladores, access points e data center. Portanto, os produtos da Ruigi estão vocacionados portanto, para uma escalabilidade e performance superior, portanto, em grandes soluções. E claro, também tem a sua própria cloud. A Ray é uma submarca, portanto, lançada em 2014, 14 anos mais tarde. Serve para o mercado médio, portanto, rutas, switches, wireless e soluções domésticas. O principal objetivo aqui da Ray é a simplicidade de configuração dos equipamentos, portanto, é uma questão de simplificar e o que vai se traduzir depois em rapidez na hora de configurar os equipamentos. Portanto, a Ray é partilha da mesma qualidade, da mesma performance da Ruigi, simplesmente destina-se a um mercado médio e utiliza também a mesma cloud da Ruigi. Okay? E, é claro, gratuita, sem qualquer custo adicional para o utilizador, ou neste caso, para os instaladores. Em termos de visão geral, vamos ver aqui basicamente o que é que nós vamos abordar relativamente ao objetivo principal destes equipamentos. Portanto, temos a grande problemática dos integradores de CCTV, que efetivamente é o tempo da instalação, demasiadas soluções e muitos fabricantes, e acabamos sempre por ver as redes informáticas como um acessório ou uma estrutura principal para a instalação de câmaras de CCTV. Portanto, aqui vocês podem ver aqui um exemplo muito simples do que é que nós normalmente costumamos utilizar. Portanto, existe sempre um router na instalação, existe depois um switch onde as câmaras são conectadas, portanto, os vários equipamentos são conectados diretamente a esse switch. Portanto, a solução basicamente é desta forma muito simples. Só que muitas das vezes temos problemas ao nível de estrutura e acaba por cá está, incrementar o tempo da instalação, porque há um problema com a rede, há uma dificuldade na comunicação entre várias sub-redes por aí fora. E aqui, muitas das vezes, e a sua maior solução que nós pretendemos efetivamente é reduzir tempo, maximizar benefícios e, no meio disto tudo, conseguir ganhar projetos e instalações, porque conseguimos obter mais soluções com mais simplicidade e mais facilidade na hora de aumentar, diminuir, fazer N soluções para cada instalação. Porque cada instalação é uma instalação, não há duas iguais, há semelhantes, mas acabamos sempre por muitas das vezes criar soluções específicas para determinadas instalações. Os switches, portanto, qual é a principal diferença? Portanto, nos switches temos gestionáveis e não gestionáveis, e muitas das vezes acabamos por ter que optar por switches gestionáveis derivado às configurações das redes locais. Tem a desvantagem, tem que ter uma configuração muito mais complexa, ok? Aumenta custos, mas depois acaba por não oferecer nenhuma vantagem diretamente e acaba por não acrescentar valor às redes de CCTV, ok? Portanto, pode eventualmente acrescentar valor a redes informáticas em geral, ok? Mas para CCTV acaba muitas das vezes por não ter assim nenhum valor muito direto. E com isso temos custos desnecessários. E aqui é que nós conseguimos criar soluções e vantagens. Em quê? Vamos ver. Portanto, qual é que é a grande vantagem aqui
de qualquer switch, mesmo que não seja gestionável, portanto, seja gestionável ou não da Ruigi. Todos os equipamentos da Ruigi têm um código QR. Portanto, nós ao termos uma conta, podemos aprovisionar os equipamentos na nossa cloud e fazer a gestão deles, como adicionando o código QR, portanto, fazendo uma leitura do código QR do equipamento, que por sua vez é adicionado então à plataforma Cloud Web através de um serial number lido a partir desse código QR. Eu posso-vos aqui muito rapidamente só fazer aqui uma pequena apresentação. Nós temos aqui a aplicação da Ruigi. Eu tenho aqui, por exemplo, uma rede aqui de um equipamento para casa da minha casa, em que eu posso escolher de que forma é que eu posso aceder. Portanto, posso aceder através da cloud, ou se eu estiver no local, posso aceder diretamente, ok? Portanto, vamos optar aqui pela cloud, pela ligação à cloud, onde eu já cá tenho uma coisa muito simples. Tenho um switch, ok? Tenho um pequeno switch, em que, se eu quiser, posso adicionar mais equipamentos. Portanto, basicamente, eu venho aqui abaixo ao meu kit de ferramentas, ok? E posso simplesmente adicionar um dispositivo, ok? E ao adicionar o dispositivo, pura e simplesmente vou ler o código QR do equipamento, ou até mesmo ler uma foto que eu possa necessitar, ok? A facilidade é essa, portanto, é adicionar equipamentos. Neste caso, eu tenho aqui um switch em que eu posso validar, portanto, ele diz-me que está online e eu posso perfeitamente entrar, ver qual é o IP local, que portas é que estão a ser usadas. Portanto, vale a pena relembrar que isto é os switches da série ES200, são switches que não têm gestão. Vamos ver, não são considerados switches de gestão, ok? Em que eu posso validar o que é que eu tenho relativamente a portas, ok? Ainda posso visualizar mais. Portanto, a facilidade aqui é total no que diz respeito a adicionar os equipamentos, ok? Portanto, a facilidade de colocar o equipamento em cloud e validar se está tudo a funcionar bem e validar a questão das portas, se temos alguma dificuldade, algum problema por aí fora, é sem qualquer dificuldade. Portanto, é tão simples como fazer o download da aplicação, seja na Play Store, seja na App Store, ou até mesmo para os equipamentos da Huawei que não têm serviços Google e têm a sua própria loja de aplicações. Portanto, na loja de aplicações da Huawei já está disponível também a aplicação da Ruigi Cloud App. Portanto, é tão simples quanto descarregar, criar uma conta, portanto, validar depois com uma conta de e-mail, criar um projeto, neste caso será um local, e ler o código QR. Portanto, e temos o equipamento na cloud pronto a funcionar. Mais funcionalidades que nós poderemos validar em termos de portanto, que um switch pode fazer fora do normal. Eu posso-vos criar aqui uma dúvida. Portanto, o que é que acontece se um loop for criado num switch não gerido? Muitas das vezes o que vai acontecer é que vai-nos criar um problema. E que problema é este? No caso do streaming das câmaras com o gravador, ok? O que vai fazer simplesmente o switch vai bloquear esse stream, portanto vai ser criado um problema e as câmaras vão deixar de funcionar. Estes loops muitas vezes são criados inadvertidamente em bastidores, o que normalmente para a maior parte das redes acaba por faz transferência de pacotes de um lado para o outro, portanto, e nós conseguimos
não nos apercebemos, mas no caso de uma câmara com um gravador existe um stream contínuo. E quando existe um loop num switch, o que vai acontecer muito simplesmente vai parar. A imagem ao parar, e nós já vamos ver aqui um exemplo, o que é que isto se vai traduzir? Vai-se traduzir em mão de obra, tempo perdido em deslocações, diminuir a produtividade, não é? Porque se estamos a perder tempo com um cliente em que temos uma avaria que poderia ter sido facilmente evitável, portanto era perfeitamente evitável, vai-se traduzir depois também em insatisfação por parte do cliente. Então, qual é a vantagem? Um switch REI, para além de detectar, irá notificar e, ao mesmo tempo, providenciar a solução rapidamente. Como é que isto se faz? Muito facilmente. Eu vou-vos só aqui exemplificar. Então, nós temos aqui um switch simples, normal, e temos um loop aqui criado, ok? Estamos aqui a forçar o loop. E temos uma câmara de CCTV que, como vocês podem ver ali a hora em cima, parou. Ok? Portanto, está parado. Agora com o switch da REI. Se vocês repararem, se vocês conseguirem reparar ali o cabo azul, a porta da esquerda tem o LED de atividade, mas a porta da direita, onde está a provocar o loop, está desligado. Então o que é que isto fez? E conseguimos ver que a imagem está a funcionar e a câmera está a andar. O que é que a câmera fez? O que é que a câmera não? O que é que o switch fez? Muito simples. Ele desativou uma das portas que estava a provocar o loop. Portanto, nós temos o loop criado entre a porta 5 e a porta 3 e ele simplesmente desligou uma delas. Portanto, ele detectou, notificou, porque pode ser configurada as notificações por e-mail, ok? Portanto, não só quando nós acedemos ao equipamento, mas também pode ser programado um e-mail de notificação a dizer que existe uma condição de avaria, portanto, um alarme de avaria naquele switch, e ao mesmo tempo o switch providenciou a solução para não quebrar o sistema, para que o sistema continue a funcionar normalmente, ok? E isto estamos a ver num switch, um ES200 PoE perfeitamente de não gestão, ok? Portanto, estamos a ver tudo a funcionar normalmente, ok? Portanto, esta é uma das grandes vantagens que um switch REI pode oferecer em termos de supervisão da própria rede. E o que é que isto vai traduzir? Vai traduzir que não vai haver nenhuma mão de obra desnecessária, não vai haver nenhuma deslocação ao local, não se vai perder tempo com isto porque o switch automaticamente resolveu essa questão e não vai haver nenhuma insatisfação por parte do cliente, como é lógico, portanto, porque ele ainda vai dar mais esse valor porque houve um problema, foi detectado, foi solucionado e, portanto, não precisamos de perder tempo. Nós sabemos que nas obras é onde nós acabamos por, muitas das vezes, e às vezes em certos projetos, a mão de obra sendo um fator caro, não é? Porque é. Se não for medida ou se for descontrolada por situações que não estavam previstas, é onde muitas das vezes poderemos ter alguns prejuízos não calculados ou não previstos. Portanto, aqui o switch da REI acaba por, não só pelo facto de estar da cloud e permitirmos um acesso remoto, acaba por também tomar ações preventivas que podem corrigir na hora qualquer problema detectado na rede. Este é apenas um exemplo. Como é que isto funciona relativamente na aplicação? É muito simples. Vamos aqui novamente. Então, como é que isto se faz? Uma coisa tão simples como um switch, ok? Vamos aqui entrar no switch. Muito facilmente estamos a visualizar as portas, ok? Ele aqui até está-me a dizer que tem uma câmara na porta 1 e tem uma câmara na porta 5, ok? Está-me a dar aqui as velocidades e por aí fora. Está-me a dizer aqui várias situações. E
se vocês repararem aqui embaixo, eu tenho prevenção de loop, ok? Vocês estão aqui a ver, em que eu posso ativar ou desativar, portanto, a detecção e prevenção de loops automaticamente, ok? Portanto, uma vez ativada esta função, isto vai funcionar em qualquer uma das portas do switch, ok? Portanto, é tão simples quanto isto. Eu posso fazer esta situação, como também, por exemplo, posso testar o cabo, ok? Posso também verificar se, para além da prevenção de loop, se eu posso ter eventualmente aqui algum problema relativamente aos cabos. Isto normalmente, isto eu posso fazer, não tem problemas nenhums, porque o switch, eu não estou na mesma rede dele, portanto estou a aceder pela cloud, eu posso fazer este teste. Isto diz aqui 50 segundos, mas isto vai acabar por não fazer tanto tempo. O que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se os cabos estão todos ok a nível dos pares, vão verificar se a comunicação está a ocorrer, se não há nenhuma interrupção, se a qualidade do cabo é conforme portanto, as regras. Portanto, e por acaso até temos aqui umas coisas interessantes. Portanto, ele está-me a dizer que 1, 2, 3 e 4 os cabos estão em boas condições. Mas depois notem, ele diz-me aqui uma coisa muito interessante. Diz-me que o cabo da porta 5 está a haver um crosstalk por causa ou da qualidade do cabo ou do ambiente. Portanto, o erro pode ser ignorado e não afeta o uso. Portanto, o próprio switch, notem, nós estamos a falar de um switch não gestionável, ok? Ele está-me a dizer que há uma interferência, ele está a detectar uma interferência no cabo da porta 5, mas é um erro que pode ser ignorado e não afeta a sua utilização. Portanto, ele já me está a dar aqui um alerta. Atenção, podes ter aqui um problema futuramente, mas pode ser usado, sem problema nenhum, ok? Os restantes cabos está tudo ok e temos o cabo da porta 7, está desconectado, portanto não deve ter lá nada ligado, ok? Disto aqui já vimos, portanto, aumenta relativamente aos switches de gestão, os switches de gestão gestionáveis têm um custo, mas efetivamente para o CCTV não tem grande vantagem. Agora, onde é que nós acabamos por ter aqui uma grande vantagem com os switches da REI? Efetivamente é na topologia da rede, na identificação da rede, identificar as câmaras através do IP estático, validar o seu estado em remoto e verificar a perda de vídeo. Ou seja, o que é que está aqui a acontecer? Qual é a grande vantagem relativamente nos switches da REI com câmaras de CCTV? É muito simples. O próprio switch, como vocês verificaram há bocadinho, ele identifica câmaras na rede. Portanto, ele está a ver câmaras na rede. Ele sabe que está ali uma câmara. Ok? Portanto, eu se for aqui, como vocês podem ver há bocadinho, ele sabe que estão ali câmaras. E então, o que é que ele vai fazer? Ele vai supervisioná-la. A partir do momento em que ele se apercebe que há ali uma câmara, porquê? Porque a câmara está a enviar um stream para um gravador. Ou está a ser acedida, ou já foi acedida várias vezes pela cloud. Portanto, ele sabe que estão aqui câmaras, tanto aqui na porta 1 como na porta 5. E depois diz-me aqui qual é a velocidade delas. Portanto, ele está-me aqui a dizer, tem uma porta de 100 megas. Ali na porta 5 também 100 megas. Portanto, ele está-me a dizer que estão ali duas câmaras. Porquê? Porque ele, através do stream, identificou. Então, a partir daqui, o que é que ele vai fazer? A partir daqui, ele vai supervisionar o seu estado remotamente e vai-se aperceber quando é que há uma perda de vídeo. Então, quando é que ele identifica que há uma perda de vídeo? Muito simples. Ele simplesmente deixa de ter a transferência de dados de um lado para o outro. Portanto, ele sabe que a câmara está ligada. Ele sabe porque a câmara tem um IP atribuído, ok? Tem um IP estático atribuído, mas simplesmente não está a transmitir os dados que deveria estar a transmitir. Portanto, sempre que há um problema com a própria rede, ou relativamente a uma câmara, o switch da REI vai identificar essa questão e vai enviar uma notificação. Portanto, em termos de topologia de rede, em termos de supervisionamento de rede, temos uma grande vantagem
com estes equipamentos. Aonde é que isto pode oferecer muita vantagem também? Portanto, eu fiz isto pela app, mas agora podemos fazer diretamente pela própria cloud. Eu aqui posso identificar efetivamente, portanto, eu agora tenho aqui noutra instalação, ok? Vou aqui na topologia, eu consigo identificar, portanto, como vocês podem ver, eu tenho tenho um router aqui, o EG210, ok? Portanto, que está ligado à internet, ok? Depois me divido para dois switches. Tenho um switch Enterprise de 24 portas, ok? Os NBS 5200. E tenho um switch PoE, que é o ES206. E aqui ele diz-me que eu tenho uma antena Access Point, ok? Tenho aqui uma antena Access Point. E tenho aqui duas câmaras. Mas vocês vão reparar que ele tem aqui a verde na porta 4, portanto quer dizer que a ligação está ativa, e depois aqui na porta 1 e 2 está a laranja. Ok, vamos clicar, vamos ver. Então, o que é que acontece? Ele já teve uma câmara na porta 1, mas que entretanto essa câmara já foi desativada. Portanto, neste momento, esta câmara já lá esteve, mas não está ativa. Mas neste momento eu ainda tenho na porta 2, tenho lá uma câmara. Ok? Portanto, ele consegue-me identificar. E eu posso chegar aqui, vir aqui a câmaras, portanto, como vocês veem, e ele até me identifica que já teve aqui outra câmara também em outro switch. Cá está o outro, o NBS 200. Teve lá uma câmara também, mas entretanto já foi desativada. E atualmente apenas tem online esta câmara com este MAC address. Mas, da mesma forma como eu posso trabalhar no campo das câmaras, eu também posso trabalhar no campo dos gravadores. E aqui há uma interatividade bastante grande, em que eu posso adicionar o gravador, ok? E tenho protocolos específicos. Eu posso utilizar para um gravador Hikvision, DAWA, Uniview, Tiandi, Huawei, por aí fora. Em que, o que é que eu consigo fazer com isto? Eu consigo, por e simplesmente, adicionando o seu IP, username e password do próprio gravador, e depois criar aqui um nome. O que é que isto vai fazer? Vai-me dar funcionalidades em termos de configuração de rede do próprio gravador e outras funcionalidades adicionais. Ok? Portanto, o que é que vai fazer? Neste caso, a cloud da Ruigi vai poder gerir informação diretamente do gravador. Isto é uma ferramenta muito interessante quando nós não temos qualquer acesso às vezes ao gravador, mas através da rede internamente poderemos lá chegar como se estivéssemos lá localmente. E aqui, relativamente às câmaras, portanto, conseguimos sempre identificar, mesmo aqui na topologia dele, o que é que cá temos. Ok? Portanto, neste caso, ele aqui diz-me ter porta 1 e 2, portanto, tem um grupo de câmaras aqui em que eu, ao clicar, ele vai-me então identificar. Ok? Mas notem, eu estou a aceder a todo este projeto, ok? A todo este projeto, onde eu tenho aqui, este aqui o SAT, onde eu tenho aqui 6 equipamentos. Okay? Neste aqui não tenho nada, e aqui tenho, e aqui podem ser várias instalações. Ok? Pronto. Relativamente a uma funcionalidade que tem sido bastante falada e tem sido bastante solicitada, tem a ver com a tunelização, portanto, túneis cloud. Isto é uma funcionalidade muito interessante, porquê? Porque quando falamos em túneis, estamos a falar sempre em VPNs, túneis IPsec, em que temos que ter equipamentos compatíveis, que possam criar túneis, que possam, de forma a que nós possamos aceder a interfaces web diretamente, como se estivéssemos dentro da rede, como se estivéssemos lá localmente. E
que é que isso normalmente envolve? Envolve configurações complicadas, com IP públicos, abertura de portas, chaves encriptadas, portanto, não é uma situação fácil e muitas das vezes vocês como instaladores e que precisam de fazer uma manutenção rápida, precisam de aceder rapidamente a um equipamento, validar configurações, validar funcionamentos dos equipamentos, ver se está tudo ok, providenciar uma assistência mais rápida. Então, qual é a grande vantagem aqui nos túneis da Ruigi? É simples, é que eu tenho a possibilidade de criar um túnel através da cloud da Ruigi, sem utilizar IP público. Portanto, eu não preciso de saber qual é o IP público. Não preciso. A única coisa que eu tenho que saber é identificar o equipamento na cloud aonde é que eu quero ir. Ok? Portanto, isto é tudo feito utilizando o IP dinâmico que existe. Portanto, o vosso cliente lá na instalação hoje pode ter um IP, amanhã pode ter outro. Tranquilo, não é preciso, não há problema nenhum, porque a cloud vai fazer essa gestão, vai saber qual é o IP no momento e criar esse túnel no momento. E tudo isto sem abrir portas, portanto, sem sequer aceder a nenhum equipamento e abrir portas. Portanto, isto é feito de uma maneira extremamente simples. Então, como é que isto se faz? Bastante fácil. Eu vou-vos exemplificar aqui novamente. Portanto, eu quero aceder, vamos aqui novamente, vamos aqui à topologia. Portanto, de uma forma muito simples, eu quero aceder a uma destas câmaras que está aqui, porque também não tenho muita hipótese de escolha, só tenho esta online. Portanto, eu quero aceder a esta câmara que está aqui. Ok? Como é que nós o fazemos? Muito fácil. Vamos ao gateway. Ok? Vamos ao gateway, que é este equipamento que está aqui. Portanto, é o que está na entrada da rede. Vou aqui ao gateway. Aqui está ele. Está online. Portanto, ele está-me a dar aqui alguma informação relativamente de forma é que está a ser usado, os seus recursos e por aí fora. E agora venho aqui à configuração e agora tenho aqui duas formas de aceder. Posso criar um túnel para onde eu quiser, dentro da rede, como também posso aceder diretamente à configuração deste equipamento, deste router, como se eu estivesse no local. Mas, para além de fazer aqui na eWeb, eu posso fazer aqui também. Portanto, eu venho aqui, escolho eWeb e vou direto à configuração do router. Portanto, ele agora aqui embaixo eu fiz criar túnel, ele está a criar. Vou aqui fazer só um refresh para ser mais rápido e já está conectado. E agora vou a Go. E ele entra-me diretamente, portanto, eu estou dentro da configuração do router, ok? E ele está-me a dizer a instalação. Portanto, isto é como se eu estivesse localmente. É como se eu estivesse a pôr, vocês vão reparar que o IP público cá em cima é o IP da cloud, não é um IP do género 192.168. Portanto, cá está. Aqui vocês estão a ver o IP local. Ok? É o IP da página do router, em que ele já está aqui, conforme nós estamos a aceder, ele já está aqui a registar já tráfego. Mas o que eu queria originalmente era aceder à câmara. Ok, então, ele está-me aqui a dizer que está conectado. Nós agora vamos desconectar. E vamos criar então o túnel para a câmara. Ok? Ele agora vai-me pedir o IP da câmara. Eu sei que é o 192.168.110.121. É o IP da câmara interno. É a porta 80, não é? Porque eu quero aceder à configuração da câmara. Ok? E vou criar o túnel. Ele diz-me que começou a criar o túnel. E agora vou fazer aqui um refresh. Mas eu penso que ele já deve estar criado. Ok. Ele já criou. Aqui neste caso, ele já me está a dar o IP público para eu me conectar. E agora faço. Vamos fazer aqui Ctrl C. Vamos abrir aqui outra página. E cá estamos. Portanto, estamos na câmara. Portanto, notem, eu estou fora da rede. Eu não sei
qual é que é o IP público, não preciso de saber. Portanto, isto tudo através da cloud eu já consegui chegar à câmara. Ok? Agora, claro, como todas as ligações de túnel, ok? A velocidade, ok, ou a largura de banda é bastante baixa. Portanto, não é recomendável, ok, de forma alguma, utilizar isto que não seja para aceder a uma configuração de uma câmara, validar pequenos ajustes, ver se a câmara está, pronto, estão a ver, a visualização em direto falhou. Eu também não sei de que forma é que esta câmara está configurada, mas eu quero ver é aqui só a configuração. Portanto, não é, portanto, a largura de banda aqui é bastante baixa e é perfeita para fazer configurações, criar regras, definições avançadas, por aí fora. Portanto, eventualmente até validar firmwares, ok? Portanto, muitas das vezes tem a ver um pouco com isso. É nós podemos validar mais informações, os eventos, pronto, ele não vai deixar abrir a imagem, até porque eu nem sei se esta câmara está a dar imagem. Isto é uma câmara que a gente tem lá no SAT e eu não sei se a câmara está a dar imagem, mas para efeitos de acesso, para vocês perceberem como é que isto funciona. O que é extremamente aconselhável é, pá, uma vez depois de utilizarem o túnel e depois de fazerem tudo o que têm a fazer, desabilitá-lo. Porque vocês depois precisarem, como fica aqui um histórico, ok? Vocês, se for preciso, vêm aqui e abrem novamente o túnel, permite novamente, cá está, já temos dados diferentes, e ele permite novamente aceder ao dispositivo na rede. Quem diz uma câmara, como eu fiz agora, também diz uma antena, um outro aparelho qualquer, ok? Portanto, eu tenho aqui, o que é que eu tenho mais aqui na rede? Eu tenho aqui, o que é que eu tenho aqui? Tenho um access point, por exemplo, tenho este aqui, o RAP 2200, em que eu consigo validar várias informações, quantos clientes é que ele tem ligado, ok? Mas como este access point é um equipamento da Ruigi, portanto, o acesso a ele então ainda é mais simples. Portanto, é tão simples quanto eu vir aqui a um access point, desculpem, aqui, access point, ok? Clicar diretamente nele e vir aqui e aceder. Cá está, olha, Creating Tunnel Connection, estão a ver? Ele está a criar diretamente a ligação. Pronto, e agora vou abrir com o IP direto. Como é um equipamento da Ruigi, tem esta integração mais fácil, não tem que andar a copiar o IP. Portanto, e cá estou. Portanto, estou no Access Point, que está aqui, é o RAP 2200, como vocês podem ver. Portanto, e tenho aqui, posso fazer as configurações e aceder da forma que eu quiser ao equipamento. Ok? Portanto, como se eu estivesse lá localmente. Portanto, estas funcionalidades são muito, muito interessantes do ponto de vista de quem utiliza muito as redes informáticas para instalação de equipamentos de CCTV. Portanto, a parte de túneis é uma ferramenta extremamente útil, ok? Permite-nos muitas das vezes poupar imenso tempo relativamente aos acessos e da mesma forma como nós fizemos pela aplicação, pela cloud através da web, também é possível fazer através da aplicação, ok? Portanto, isto também está sempre em constante atualização, portanto, à partida, há funcionalidades que por vezes vos podem aparecer em beta, mas que brevemente, com alguma atualização, seja em firmwares de alguns equipamentos, seja mesmo em atualização da própria app, passam a estar depois disponíveis para a vossa utilização. Outra funcionalidade que podemos abordar aqui muito rapidamente
portanto, é a questão do PoE estendido. Vocês também podem perguntar assim, PoE estendido já existem uma data de equipamentos. E é verdade, já existe até 250 metros, a 10 megabits, nada de diferente. Qual é a maior diferença? É que na maior parte dos equipamentos vocês têm que lá ir ao local e carregar o botãozinho. Com os equipamentos da Rei, não. Vocês simplesmente vão à cloud e ativam o PoE estendido. E aquele equipamento passa a funcionar então com uma extensão de PoE até 250 metros a 10 megabits por segundo. Outra diferença para os outros equipamentos é que é configurável por porta. Portanto, eu posso ajustar porta a porta. Como é que eu faço isso? Ok, é muito fácil. Deixem-me só ver se eu ainda estou conectado. Estou. E eu vou-vos já mostrar como é que nós podemos fazer isso. Então, eu venho agora aqui a um equipamento. Então, eu tenho aqui este switch. Oi, ele está-me a dar aqui uns alarmes. Já sabem como é que é. E tenho aqui o switch, o RG é 218, e eu venho aqui ao equipamento, portanto, e eu estou a verificar que tenho aqui na porta 15, na porta 16, ok? Tenho aqui PoE ativado, certo? Outra funcionalidade, e já que estamos aqui, poderemos também abordar isso rapidamente, antes de continuarmos aqui para o PoE estendido, é que um equipamento que esteja ligado por PoE pode ser reiniciado. Portanto, vocês vão reparar aqui, aqui assim vocês têm este botão que diz reiniciar, ok? O que é que ele faz, basicamente? O que ele faz é tão simples quanto desligar a porta PoE e ativar, reiniciá-la novamente. Muitas das vezes até há equipamentos, há câmaras que simplesmente pasmam ou bloqueiam por alguma razão. E então, em vez de eu ir lá localmente desligar o cabo e voltar a ligar, não, eu abro a aplicação e eu venho aqui e, por simplesmente, reinicio o equipamento. Ok? Isso é uma coisa muito boa, por exemplo, para câmaras. Às vezes há câmaras que precisam de reiniciar para, para aplicar novas definições ou porque fiz um restauro a parâmetros de fábrica e preciso mesmo fisicamente desligar-lhe a alimentação. Muito bem, eu venho aqui e clico em reiniciar e ele desliga a alimentação, volta a ligar e depois esperamos algum tempo e ela volta a aparecer. Para o PoE estendido é muito fácil, venho aqui transmissão de longa distância, ok? Escolho a porta que eu quiser, ok? Neste caso, como eu não tenho, eu podia, a porta uplink não suporta a configuração, porque a 1 é uplink, é verdade. Mas venho aqui, escolho a porta número 2, a número 4 e a número 6. Pronto, ok. E gravo. A partir daqui, a 2, a 4 e a 6 vão passar a funcionar então em PoE estendido. Claro que a velocidade vai baixar para os 10 megabits por segundo, mas já vou conseguir transmitir até 250 metros. 250 metros, depois também tem a ver com vários fatores, cabelagem e por aí fora. Está feito. Portanto, a partir deste momento, a porta 2, 4 e 6 já estão configuradas, como vocês podem ver aqui, já estão configuradas como PoE estendido. Claro que eu agora vou só desativar. Outras funcionalidades que nós poderemos ver, também já que estamos aqui, portanto, temos aqui vários botões rápidos aqui na parte de cima da aplicação. Temos aqui o Intranet Access, portanto, que é o que permite fazer a criação dos túneis, ok? Portanto, tem que ser habilitado normalmente para poder funcionar depois com a rede do telemóvel, ok? Tem um serviço de CCTV, portanto, o que é que temos? Temos o Loop Prevention, cá está, portanto, que é uma funcionalidade própria para câmaras de CCTV, portanto, conforme nós abordámos já anteriormente, e podemos trabalhar
e em que eu posso dizer se quero que isso funcione em um switch ou noutro, ok? Eu posso escolher em qual dos switches eu quero que isso esteja a funcionar, e depois temos o login do NVR, como vocês viram que ele pode trabalhar e validar mais informação relativamente ao stream das câmaras a comunicar com o NVR. Portanto, relativamente a PoE, temos esta questão. Portanto, cá está aquilo que nós abordámos relativamente ao PoE estendido, ok? Portanto, temos aqui então da forma como vimos agora na aplicação. E, em resumo, o que é que nós abordamos? Portanto, a gestão pela cloud, a prevenção de loop, ok? O facto de eu poder reiniciar uma câmara remotamente. Eu não vos mostrei outra coisa, mas eu posso vos mostrar que a câmara também não precisa de ter PoE. Portanto, isto é uma coisa realmente muito interessante que eu gostava de vos mostrar, que é, se eu for aqui, vamos aqui novamente ao meu switchzinho. Isto, quer dizer, isto não é um switch de gestão, mas quer dizer, com tanta configuração, realmente acaba por ser um switch de gestão. Como vocês viram há bocadinho, eu tenho cá câmaras ligadas, ok? Tenho aqui câmaras ligadas. Está aqui câmara, vamos aqui a câmara. Vamos aqui à parte das câmaras. Portanto, notem que isto é um switch que não tem PoE. Este switch não tem PoE. Mas eu tenho aqui identificadas então as câmaras, como vocês podem ver, não é? Ok? Em que eu vou aqui a esta configuração, ele vai-me dar aqui alguns dados, vai-me dizer, portanto, nomeadamente, qual é a largura de banda que a câmara tem consumido, ok? Portanto, neste caso, sempre uplink, como é lógico, não é? Portanto, ela está a enviar as imagens para fora. Por acaso, isto é uma câmara da Uniview, ok? É uma câmara de 4 megapixels, que tem o protocolo H265 ativo, Ultra H265, portanto, vocês conseguem validar que nunca temos nunca chega a 2 megas e meio de largura de banda, ok? E depois o que nós temos aqui em baixo que vocês podem ver é reiniciar. Pois cá está, se ela tivesse PoE, ela reiniciava. Exatamente, pronto, cá está. Portanto, como o switch não é PoE, ele não permite reiniciar, ok? Mas à partida seria aqui que nós faríamos o reinício da câmara, simplesmente desligando o PoE e ligando novamente. Ok? Depois podemos ver esta câmara aqui. Esta câmara, por acaso, não é uma câmara, é um NVR. Ok? Este, por acaso, é um NVR. Tem várias câmaras, então vocês veem logo que a largura de banda também sobe aqui mais um bocadinho, mas andará sempre ali na ordem dos 2 megas. Ok? Na parte de Remote Reboot câmara, portanto, com switch PoE, e a parte de longa distância, portanto, PoE de longa distância, que nos permite alcançar os 250 metros em cada porta. Ou seja, eu não preciso colocar todo o switch em PoE em log instance, portanto, em extensivo. Posso selecionar porta a porta. Depois, temos aqui também as ligações de rádio, portanto, as antenas que permitem portanto, fazer pontos em portanto, bridge de Wi-Fi, em que funcionam basicamente numa frequência de 5 GHz, portanto, é uma das redes menos sobrecarregadas hoje em dia. Tem um ganho de 10 dBi, tem uma rentabilidade de 867 megabits por segundo, o que é bastante bom, e tem uma abertura, portanto, o ângulo de abertura de comunicação, portanto, sendo que isto é uma antena direcional, portanto, isto são packs de 2, como vocês sabem, portanto, tem uma antena receptora e outra emissora, portanto, são ponto a ponto, e já vêm pré-emparelhadas as antenas. Portanto, elas já vêm uma programada com a outra, portanto, praticamente é plug and play e elas começam logo a funcionar e começam logo a fazer comunicação entre elas. O que é que acontece? Sendo antenas direcionais, a abertura, o ângulo de abertura de comunicação é apenas e só de 60 graus, ok?
O que é que isto é vantajoso? É que a antena, para além de fazer comunicação ponto a ponto, também faz comunicação ponto a multiponto, ok? Portanto, vamos imaginar que eu tenho uma antena numa portaria e tenho 3 escritórios à minha frente, ok? Cada um com uma antena receptora destas, ok? Então o que é que vai acontecer? Esta antena vai estar ligada ao router, ok? Uma antena fica ligada ao router e fica apontada para as outras 3, 4, 5 antenas que eu tiver à frente dela, mas tudo dentro daquele campo de visão, vá lá, da antena principal, num ângulo de abertura máxima de 60 graus, ok? Portanto, todos os equipamentos, todas as antenas que estiverem, antenas, atenção, Rui G, portanto, são sempre emparelhadas uma a uma, não é? Portanto, ponto a ponto, ou ponto a multiponto, ou seja, eu tenho que ter sempre estas antenas a receberem o sinal. Portanto, eu não posso ter uma outra antena qualquer, não posso ter outra antena Wi-Fi, não posso ter um telemóvel, nada disso irá funcionar. Portanto, são sempre são ligações de rádio e as antenas, a emissora e a receptora são exatamente iguais, mas têm que funcionar dentro da mesma via de comunicação. Portanto, até 2 km esta versão, se bem que temos que ser um bocadinho realistas muitas das vezes. Quando falamos em 2 km, é mais seguro falarmos de 1,5 km, para estarmos mais descansados e mais seguros. Portanto, o fabricante fala em 2 km em condições muito perfeitas, mas é sempre, sempre, sempre bom considerar cerca de 1,5 km e não mais do que isso. Ok? Isto para vocês perceberem mais ou menos em termos de o que é que nós podemos ligar, por exemplo, em termos de câmaras, ok? Portanto, eu tenho aqui as distâncias, portanto, tem 100, 500, 1000 e 2000 metros, portanto, vocês para terem uma ideia, numa distância de 100 metros, eu consigo negociar uma velocidade de 400 megabits por segundo, ok? Em que eu posso colocar 16 câmaras de 3 megapixels, por exemplo, ok? Se forem câmaras já 4, 5 megapixels, já são 10 câmaras. Se eu puser câmaras de 6 megapixels, já consigo só comunicar 7. E à medida que a distância vai aumentando, ok? As velocidades vão baixando e o número de câmaras que sejam possíveis comunicar através desta ligação também vai diminuindo, como é lógico, ok? Portanto, isto são cenários exemplificativos, ok? Portanto, não quer dizer que correspondam a 100% à realidade. Podemos ter casos menos favoráveis, então podemos ter casos mais favoráveis do que isto, ok? Eu posso eventualmente ter câmaras que ocupem uma largura de banda muito, muito, muito baixa, como por exemplo no caso das câmaras da Uniview, em que irá-me permitir, se calhar aqui no caso de câmaras de 3 megapixels, se calhar em vez de ter 16, se calhar consigo transmitir 18. Ou aqui na casa das câmaras de 4 ou 5 megapixels, se calhar em vez de transmitir 10, consigo transmitir 14 ou 12. Portanto, isto tudo vai depender dos cenários reais, ok? Portanto, isto é só para vocês terem uma ideia de quantidade de câmaras que conseguimos transmitir, ok? Portanto, vocês veem que não há muita diferença entre 100 ou 1000 metros, portanto, praticamente o número de equipamentos é o mesmo, mas quando damos-lhe mais 1000 metros, a coisa diminui bastante. Portanto, por isso é que nós falamos que 1500 metros é mais do que suficiente. O outro modelo que nós temos é o ST350, portanto, o outro era o 310. Não temos grande diferença aqui, nomeadamente em relação ao 310. O que é que temos de principal diferença? A diferença estará no alcance, enquanto que o outro aparelho tem um alcance, portanto o 310 tem um alcance de 2 km previsto, o 350 já poderá chegar até 5 km de distância, ok? Claro que a outra diferença principal também é que a abertura, ok? O ângulo de abertura de transmissão já passa de 60 graus para 30. Portanto, vai fechar um pouco mais
mas a funcionalidade vai ser igual. Portanto, ele pode funcionar ponto a multiponto, ok? Ponto a ponto, um aparelho emissor com um aparelho receptor, ou pode funcionar com multiponto, em que eu tenho um aparelho emissor e 3 ou 4 ou 5 receptores. Portanto, desde que eles estejam dentro da abertura dos 31 graus, desde que eles estejam dentro deste ângulo de abertura, a comunicação é feita sem problema nenhum. O ganho, enquanto que a outra antena tinha um ganho de 10 dBi, esta claramente tem um ganho um pouco maior, mas lá está, também para poder chegar aos 5 km, tinha que haver aqui também mais algumas diferenças. Há também outro pormenor muito interessante, que tem a ver com o isolamento e a forma de autoadaptação ao ambiente circundante, em que tem a ver que o que é que a antena vai fazer? Muito simplesmente, ela vai detectar todas as interferências que estiverem à volta, vai isolá-las, e depois, conforme o nível da interferência, a antena poderá baixar um pouco a velocidade em termos de largura de banda. Mas porquê? Porque ela tem que isolar as interferências todas que tem à sua volta, de forma a que consiga garantir a estabilidade da comunicação com a outra antena que vai receber. Portanto, neste aspecto, a antena está constantemente a supervisionar todo o ruído, todas as interferências que tem à sua volta, e depois, consecutivamente, vai isolando-as uma a uma, baixa um bocadinho a velocidade, mas garante a estabilidade. Ok? Pronto. Isto são algumas das funcionalidades que estas antenas trazem para o nosso mercado como inovação também. Portanto, aqui temos um comparativo entre a 310 e a 350, para vocês perceberem aqui que já temos aqui uma diferença muito grande, ok? Da 310 para a 350, em termos de velocidades, nota-se aqui praticamente não há grande diferença, mas anda aqui tudo mais ou menos à ordem dos 400 megabits por segundo, mas o número de câmaras já vai aumentar, ok? Ao passo que em 1000 metros eu consigo ter 16 câmaras na 310, na 350, nos mesmos 1000 metros de alcance, eu consigo colocar 50 câmaras, ok? De 3 megapixels. Claro que à medida que eu vou aumentando a resolução neste caso, de 2 megapixels, peço desculpa. Portanto, 2, 3 megapixels. É claro que a partir daqui, conforme vamos aumentando a resolução, vamos diminuindo também no número das câmaras. E aqui vocês ficam com uma ideia de uma topologia mais complexa relativamente a toda a solução REI que poderemos usar. Portanto, temos o router, o RGEG Series Router, portanto, que faz aqui a gestão da conexão à internet e firewall e por aí fora. Depois temos o router de gestão, o NBS, portanto, que é onde nós poderemos centralizar e fazer a distribuição depois do resto da rede, onde podemos fazer a ligação aos servers, ligar um gravador, eventualmente. E depois, a partir deste router com gestão, então é que vamos distribuir para os ES200, que são vocacionados para, especificamente para a rede de CCTV. E aqui sim, nós a partir daqui poderemos então ligar câmaras, ligar as antenas radiofrequência que nós falámos anteriormente. Pode ser utilizado em soluções, por exemplo, aqui de elevador, ok? Soluções de elevador, os EST310 funcionam muito bem, por exemplo, se for necessário colocar uma câmara dentro do compartimento da cabine do elevador, portanto, não há necessidade de cabelar nada, portanto, é tudo colocado com estas antenas. E por aí fora, portanto, nomeadamente aqui vocês conseguem ter aqui uma ideia da quantidade de coisas que podemos aceder individualmente através da cloud da Ruigi. Eu penso que daqui está tudo. Pronto, meus senhores, isto foi uma pequena apresentação das funcionalidades aqui em CCTV que podem ser aplicadas em CCTV. Muito obrigado e um bom dia.
Obrigado por assistir o vídeo. Se desejas saber mais sobre os nossos produtos de segurança, subscreva-se ao canal da Visiotech e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos.